Olá, queridos, a paz, tudo bem com vocês? Quero lhe dar as boas-vindas para esse poderoso culto. Eu quero sim encorajar você a aproveitar que o culto está apenas começando para enviar esse link para o máximo de pessoas que você puder. Vamos juntos adorar o Senhor, exaltar o nome daquele que vive e reina. Um bom culto para você. Paz.
No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior do meu pecado, nada vai nos separar. Oh, maravilhoso é! Oh, maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Quero reafirmar o quanto é bom ter você aqui conosco, mesmo que à distância, mas juntos através do nosso canal, cultuando ao nosso Deus. E hoje é um dia muito especial. Nós sabemos, é claro, que o Dia dos Pais são todos os dias, mas existe uma data, reservada no calendário para estarmos celebrando esse dia tão especial e tão importante para todos nós. Então eu quero desde já, no final estaremos orando por todos os pais, mas eu quero desde já parabenizar você que é pai, pai biológico, pai espiritual, que tem cumprido e tem exercido da melhor forma
esse ofício, essa nobre missão de ser pai. Então, que Deus te abençoe, que Deus possa renovar as suas forças, te dar muita sabedoria, muito discernimento para conduzir a sua família, conduzir os seus filhos, segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Amém, queridos? E hoje o nosso momento de conexão vai ser diferente. Se você é pai, se você filho que está com o seu pai aí, você vai tirar uma foto bem legal, você vai postar nas suas redes sociais, você vai aproveitar para fazer uma homenagem ao seu pai e a todos os pais. Então, o nosso Minuto Conexão vai ser um Minuto Conexão especial do Dia dos Pais. Então, prepara aí o seu celular, pega o seu melhor ângulo, para fazer essa foto, e depois você vai ter um minuto para postar em suas redes sociais, tá bom? Vou contar até 3 e aí você vai ter um tempo depois. Vamos lá? 1, 2, 3. Minuto Conexão. Valendo! Deus, agora chegou esse momento tão especial. Nós temos o privilégio de devolver ao Senhor aquilo que não nos pertence. Porque, na verdade, os dízimos não são nossos, é para o Senhor, é do Senhor. E devemos também criar o hábito de entregar ofertas generosas ao Senhor. Eu quero meditar com você rapidamente nesse momento, a partir de uma pergunta. Eu tenho falado sobre isso ao longo dos nossos cultos. O que Deus espera de nós? É claro que Deus espera muitas coisas minhas, muitas coisas suas. Eu quero pensar com você, a cada domingo, vou trazer uma reflexão sobre aquilo que Deus espera de nós. E hoje nós vamos começar a responder essa pergunta, dizendo que Deus espera de nós generosidade. Fala assim comigo, generosidade. A Bíblia diz, lá em Provérbios, capítulo 11, verso 25, diz que o generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então aqui está uma grande chave para prosperarmos. A Bíblia fala que aquele que é generoso vai prosperar, e aquele que semeia alívio também vai colher alívio. Então, a generosidade, ela pavimenta o caminho para prosperidade. A generosidade é a qualidade de quem ama dar. A pessoa generosa quer ajudar outras pessoas com seus recursos, com o seu tempo e também com os seus talentos. Então, o generoso, ele ama dar, ele ama servir, ele ama contribuir, investir na vida de outras pessoas, assim como em propósitos, em desafios, na obra de Deus, no reino de Deus. Amém, queridos? E todo cristão, ele precisa entender essa necessidade. O cristão,
ele não pode ser uma pessoa egoísta, ignorando os problemas dos outros ou mesmo a obra de Deus, assim como as necessidades da sua igreja local. A pessoa generosa, ela reflete o amor de Deus, que nos dá bênçãos com generosidade. Percebe? Nós servimos ao Deus que é generoso, ao Deus que nos promete abrir as comportas dos céus e derramar sobre nós bênçãos sem medidas. Então Deus, Ele é generoso para conosco, e eu e você precisamos ser generosos com a obra de Deus. Amém, queridos? E quando eu aprendo isso, quando eu pratico esse princípio, o princípio da generosidade, Deus abençoa, Deus retribui, Deus abre sim a janela dos céus e nos abençoa abundantemente e poderosamente. E esse momento é para isso, para você expressar a sua generosidade através da sua entrega. É o momento que você tem o privilégio de devolver ao Senhor parte dos seus recursos. É o momento que você tem o privilégio de entregar ofertas generosas na obra de Deus, de investir na obra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de investimento aqui na nossa igreja. Fizemos a primeira parte da nossa reforma, agora estamos indo para a segunda parte dessa reforma. E você faz parte de tudo isso. Então você pode entregar, você pode investir uma oferta generosa para a reforma, para a obra de Deus, de uma forma geral. Então, querido, você pode fazer agora mesmo esse investimento. O QR Code que está aparecendo ali na sua tela, basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai ser transferido para um ambiente seguro, e aí sim você vai entregar a sua oferta, você vai entregar a 10ª parte de tudo aquilo que o Senhor tem te dado, tá bom? Vamos orar antes de mais nada, e depois você vai ter um tempo muito precioso, muito valoroso para fazer isso. Pai, muito obrigado por tão grande generosidade, por tão grande amor, por tão grande cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós. Deus, ensina-nos a retribuir, ensina-nos a sermos generosos uns para com os outros, assim como para a tua obra. Deus, que haja um mover agora sobrenatural, que o Senhor esteja falando aos corações, a fim de impulsionar o teu povo a investir, a semear no teu reino através da nossa igreja local. Eu quero abençoar a sua vida, querido, eu quero abençoar a sua casa, eu quero profetizar prosperidade sobre você e sobre toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e tenha agora uma excelente semeadura. Olá, tudo bem com vocês? Fiquem ligados agora nas nossas informações, porque está começando agora o nosso Paz News. Os Life Groups, que são as células nos lares,
acontecem durante a semana presencialmente e, em alguns casos, online. Se você ainda não faz parte, se você ainda não nos conhece, venha conhecer e traga um convidado. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, na nossa igreja local, acontece o TADEL, momento de alinhamento, aprendizado e capacitação. Não deixe de participar você também. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, através do nosso canal do YouTube, você recebe uma palavra abençoada. É o nosso culto da vitória. Não deixe de assistir, curtir e compartilhar. Você que é casado e quer ser mais feliz, venha participar das reuniões do Ministério Casados e Felizes que acontecem presencialmente aqui na nossa igreja. Não fique de fora dessa e venha investir cada vez mais no seu casamento. E essas foram as nossas informações semanais. O Paz News fica por aqui, mas não deixem de ficar conectado conosco nas nossas redes sociais. Até mais! Amém, querida. Agora chegou um momento tão precioso, tão poderoso, que é a ministração da Palavra de Deus. E não poderia ser diferente. Eu vou trazer uma mensagem que ela tem um foco maior para os pais. É claro que essa mensagem ela alcança todos os corações, mas hoje, por ser o Dia dos Pais, na verdade, um dia que celebra, né? O nosso dia, né? O seu dia, papai, eu quero trazer uma mensagem específica para nós, alguns conselhos poderosos, alguns conselhos revolucionários que irão fazer a diferença na nossa vida e na nossa paternidade. Então fica comigo até o final, não sai daí, no final nós vamos orar por todos os pais, que vai ser uma grande honra, né? Uma grande alegria poder compartilhar com você desse momento, tá bom? Então, o título da nossa mensagem é Um Pai que Inspira. Fala assim comigo: Um Pai que Inspira. Eu quero ler o texto que está ali no Evangelho segundo Lucas escreveu, no capítulo 8, vou ler do verso 40, dos versos 40 ao 42, e depois do 49 ao 55, diz assim a palavra de Deus: Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimiu. Pulando agora para o 49, enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou que ninguém entrasse com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão
e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Amém, queridos? Nós vemos aqui um texto brilhante, né? Nós já meditamos várias vezes, né, nesse texto, inclusive nos dá assim vários viés, né, de mensagem, de pregações, de reflexões. E hoje eu quero ter como referência a vida do Jairo. Eu quero ter como referência o exemplo do Jairo para nos inspirar em nossa paternidade. Amém? Está comigo aqui? O texto inteiro então nos mostra o exemplo de um pai que precisa então nos inspirar a fazer o melhor por nossos filhos e por nossa família. Amém, queridos? Você sabe disso, nós vivemos em um tempo onde as coisas estão difíceis no convívio familiar. E muito desse convívio, muitas dessas dificuldades, dessas complexidades, se dão pela ausência do pai. A falta da presença, a falta da paternidade, a falta do sacerdócio que nós precisamos exercer como pais tem gerado crises dentro da família. Muitas famílias, né, que têm vivido hoje em crise resulta dessa ausência paterna. Amém, queridos? Onde não existe realmente o exercício do pai em sua totalidade. Em alguns casos, até existe a presença ali, mas na verdade não é uma presença de fato presente. Mas o corpo está ali, mas a mente não está ali. As funções paternas não estão ali. O sacerdócio não está ali. E nós vemos então na vida de Jairo um grande exemplo para isso. A Bíblia nos dá lindíssimos exemplos de pais que fizeram a diferença. Por exemplo, Abraão, Jessé, Josué, Jó e muitos outros. Mas hoje nós iremos aprender com o exemplo da vida desse homem chamado Jairo. E vamos então identificar algumas características de um pai que nos inspira para o exercício dessa paternidade. Primeiro ponto, a primeira característica que eu quero pensar com você é que um pai consciente, ele se importa com a família. O pai consciente, ele dá importância à sua família. Jairo, querido, ele era chefe da sinagoga. Ele era um homem muito ocupado, pois ele administrava toda a sinagoga. Ele precisava, inclusive, administrar e gerir, ele era responsável pelos conselheiros, pelo conselho de anfitriões e pelo bom funcionamento de tudo, desde a direção do culto, a delegação das obrigações de cada um para a manutenção e ordem de todo o funcionamento da sinagoga. Já era um cara bastante ocupado. Contudo, o encontramos procurando Jesus não por uma situação do seu trabalho, não por uma situação relacionada à sinagoga. O texto diz que Jairo, ele vai até Jesus porque a sua filha estava doente. Percebe, querido? Havia uma preocupação de Jairo com a sua família. Havia uma preocupação de Jairo com a sua filha. E ele não era uma pessoa desocupada, Jairo era um homem muito ocupado. Contudo, ele não apresentou desculpas quando o assunto era sua filha, quando o assunto estava relacionado à sua família. Querido, trazendo para os nossos dias, nós vivemos uma verdadeira correria. Nós vemos que hoje 24 horas não é mais suficiente
para fazermos todas as nossas atividades. Eu, assim como você, somos pessoas bastante ocupadas. Mas preste atenção no que eu vou te falar. Nenhuma dessas ocupações pode ser mais importantes do que a sua casa. Nenhuma dessas ocupações pode ser mais importante do que a sua família. Nenhuma dessas ocupações pode ser mais importante do que os seus filhos. Já ele poderia apresentar muitas desculpas. Já ele podia falar, mulher, então você vai lá, fala com Jesus, ou podia chamar um dos seus servos e dar uma ordem para que ele fosse até Jesus, alegando que ele era um homem ocupado demais. Mas quando tratou-se da sua família, Jairo largou os seus afazeres e deu prioridade para a sua casa, deu prioridade para a sua família. Então, querido, um pai consciente precisa se importar com a sua família. Um pai consciente precisa se importar com os seus filhos. Um pai consciente precisa se importar com os estudos, com a saúde mental, com a saúde emocional, como está o seu filho, precisa ouvir, precisa aconselhar, precisa trocar ideias, porque isso faz parte da paternidade. A paternidade, é importante reforçar isso, ela não consiste apenas em fazer o filho. Essa talvez seja a parte mais fácil, né? Mas a paternidade é muito mais extensa do que isso. A paternidade exige cuidado, exige atenção, exige consciência de entregar o nosso melhor para a nossa casa e para os nossos filhos. Muitos pais hoje andam ocupados demais, muitos pais não conseguiram entender a importância da sua presença presente dentro da sua casa. Consegue entender isso? Não apenas estar, mas estar dando atenção, estar aconselhando, estar interagindo com a sua família. E quando isso não acontece, toda a família fica vulnerável, toda a família fica sem norte, como um barco à deriva no mar. Não tem um norte, não tem um direcionamento, porque está faltando o exercício do sacerdócio, o exercício do pai dentro da sua casa. Nenhum presente substitui a presença do pai. O melhor presente que você pode entregar ao seu filho não vai substituir a sua presença. Guarda isso no seu coração. Você pode dar um presente mais caro, mais bonito, mas a sua presença é mais importante do que tudo isso. Já entendia isso. Por isso ele momentaneamente ele dá uma pausa nos seus afazeres e vai cuidar da sua filha, porque o pai consciente ele dá importância à sua família. O segundo exemplo que nos inspira na vida desse homem é que um pai que sabe a quem recorrer em tempos de crises familiares, um pai que sabe a quem recorrer em tempo de crises familiares. Já ele tinha uma situação econômica boa, ele era bem sucedido financeiramente, ele podia recorrer em muitos outros lugares, talvez ele já tinha até recorrido, mas nesse momento aqui que ele ouve, que ele fica sabendo que Jesus estava chegando, ele recorre àquele que tinha poder para resolver. Jairo soube ir à fonte certa, que era Jesus Cristo. Jairo soube ir de maneira correta. Ele não foi de maneira arrogante, mas o texto diz que ele prostrou-se aos pés de Jesus. Ele chegou com o coração quebrantado, com uma atitude humilde. Ele se
mas ele chega diante de Jesus e se derrama aos pés de Jesus. Ele foi a pessoa certa, ele foi da maneira certa e ele pediu da maneira certa. O texto diz que ele suplicou, e Jairo suplicou a Jesus. Amém, queridos? Quando se fala, quando se trata principalmente de família, principalmente de filhos, nós precisamos ser perseverantes. Não devemos desistir dos nossos filhos. Não devemos desistir de querer o melhor para eles, de investir para o melhor na vida deles e recorrer à pessoa certa. Como eu falei, ele poderia ter ido em muitos outros lugares, diante do seu prestígio, diante da sua condição econômica, social, entre outras coisas. O permitiria, mas ele, diante daquele problema, diante daquela situação, diante daquele cenário, ele recorre a Jesus. Então nós, pais, precisamos aprender a recorrer a Jesus. Muitas coisas nós conseguimos fazer, muitas coisas nós resolvemos com o nosso próprio braço, com as nossas próprias forças, mas tem situações que ficamos impotentes, e aí é necessário ter humildade para recorrer a Jesus. É necessário ter sabedoria, discernimento para recorrer àquele que pode resolver. O caso do Jairo aqui era uma situação de enfermidade. A filha dele estava à morte. Mas talvez o seu caso não seja esse, o seu cenário não seja esse, mas Jesus, ele tem todo o poder para resolver todas as coisas. Então chega de recorrer a outras pessoas, chega de recorrer em outros caminhos, mas recorra a Jesus. Amém, queridos? Um dos ofícios da paternidade é ser o sacerdote do seu lar, como eu falei anteriormente, aquele que intercede pelos seus filhos diariamente, aquele que apresenta todas as demandas da sua família, aquele que promove segurança e estabilidade em seu lar. Amém? Nós precisamos entender, querido, que um sacerdote, ele representa Deus dentro da sua casa. Eu e você, como pais, nós temos esse grande privilégio de exercer o sacerdócio, de representar o Senhor dentro da nossa casa. Então nós precisamos gerar proteção, segurança, interceder pelos nossos filhos todos os dias, uma chave muito preciosa. Ore pelos seus filhos todos os dias, impõe as mãos sobre eles, independente da idade, independente do tamanho. Você é pai, você é autoridade, você é cobertura sobre a vida dele, e é uma responsabilidade minha e sua fazermos isso. E quando nós fazemos isso, nós estamos representando, como sacerdote, representando o próprio Senhor dentro da nossa casa. O cuidado, a proteção, o zelo, a cobertura do Senhor sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. O pai que recorre à pessoa certa, o pai que recorre a Jesus, ele promove segurança, ele promove estabilidade dentro do seu lar. Ele promove segurança e estabilidade na sua família. A terceira característica que nós observamos no exemplo de Jairo é que ele leva Jesus para casa. Ele leva Jesus até a casa dele. O texto diz que ele chega até Jesus, ele prostra-se diante de Jesus e ele suplica que Jesus fosse até a casa dele, porque a sua filha estava à beira da morte. Já então ele leva Jesus até a sua casa, um pai que nos inspira, um pai que leva Jesus para casa. Meu irmão, você
é muito forte. Porque talvez você esteja se perguntando: como que eu levo Jesus para a minha casa? Eu levo Jesus para a minha casa quando eu sou o imitador de Jesus dentro da minha casa. Quando eu vivo Jesus dentro da minha casa. Quando eu espelho, a humildade, o amor, o carinho, o cuidado de Jesus dentro da minha casa. Porque existem muitas pessoas, inclusive muitos pais, que são bênçãos fora de casa, mas dentro de casa não vive Jesus. Já então ele leva Jesus para a sua casa. Hoje, nos nossos dias, levar Jesus para dentro da nossa casa implica em viver Jesus e ser o imitador de Cristo dentro da nossa casa. O que muitos pais hoje têm levado para casa, ao invés de Jesus ter levado apenas dinheiro, achando que só ser um provedor resolve. Ter levado diversão, achando que só entretenimento, um bom jogo, um bom videogame resolve. Uns levam até vício, bebida, são violentos, são infiéis, coisas que não edificam, coisas que não agregam, coisas que não vão somar na formação do caráter do filho. Jairo, ele decide então levar Jesus para casa. Levar Jesus para casa, querido, implica em levar vida para a nossa família. Implica em levar esperança para a nossa família. Implica em levar algo que vai trazer um cenário revolucionário dentro da nossa casa, a fim de almejarmos viver e ser uma família melhor. Levar Jesus para casa significa levar amor dentro da nossa casa. Amém, queridos? E você percebe que Jairo, ele enfrenta alguns desafios para levar Jesus para a sua casa. Eu quero fazer um paralelo de desafios que nós enfrentamos hoje para levarmos, para vivermos Jesus dentro da nossa casa. Nós vamos pegar os desafios que Jairo enfrentou e fazer um paralelo com os desafios que nós enfrentamos nesses dias. O primeiro desafio diz que a multidão comprimia Jesus, a multidão apertava Jesus, e no caminho, quando Jairo chega e fala com Jesus, Jesus se dispõe a ir com Jairo, aparece uma mulher, e essa mulher, ela toca na orla do manto de Jesus. Essa mulher sofria de uma enfermidade já há 12 anos, e Jesus para dar atenção àquela mulher, e aquilo faz Jesus perder tempo com relação à expectativa de Jairo. Mas ele precisou enfrentar aquela multidão, ele precisou ser paciente, ele precisou aguardar a disciplina. Jesus dá atenção, Jesus cura aquela mulher e já enfrenta essa multidão. Em nossos dias, queridos, nós enfrentamos, nós, na verdade, a multidão representa para nós amizades que não edificam. Talvez, querido, amizades que não edificam tenham influenciado a vida de muitos homens a não levar Jesus para a sua casa. Então, cuidado com as amizades que não edificam. Cuidado com os problemas externos. Às vezes nós levamos problemas da rua para dentro da nossa casa. São multidões. Demandas excessivas do trabalho, que ocupa demais a nossa mente, ocupa demais o nosso tempo e nos impede de levar Jesus para a nossa casa. Nos impede de viver Jesus dentro da nossa casa. Outro desafio que Jairo enfrenta é que chega alguém da sua própria casa e diz
diz assim: não incomode mais o mestre, a sua filha já morreu. Alguém da casa de Jairo, ou seja, alguém ligado a Jairo. Às vezes desafios são pessoas, até parentes mesmo, ligados a nós, mas que trazem palavras negativas. Olha que bomba que Jairo recebe. Não incomoda mais o mestre que a sua filha morreu. Então tenha cuidado com as palavras negativas. Tenha cuidado com as pessoas que invejam a você e por isso te sabotam, não querem ver o seu sucesso. Isso vai gerar mágoa no seu coração e vai impedir você de levar Jesus para a sua casa. Vai impedir você de viver Jesus dentro da sua casa. Um outro desafio que Jairo enfrenta é um problema que aparenta não ser solução. A sua filha está morta. É um problemão. Mas aquilo não gerou desânimo ao coração de Jairo. Aquilo não comprometeu a fé de Jairo. Então, queridos, não permita que nenhum problema que nós olhamos com a ótica humana e percebemos que não tem jeito, não deixe que isso gere incredulidade no seu coração. Não deixe que isso desanime você, mas ouça as palavras de Jesus, assim como Jesus falou para Jairo: não tenha medo, tão somente creia. Jesus fala com você nesse momento, meu querido e minha querida: não tenha medo, tão somente creia. Jesus dá uma palavra de fé, uma palavra de esperança para Jairo. Dessa palavra agora mesmo, não tenha medo, tão somente creia. Aleluia! Não permita que uma doença grave, uma crise financeira, um problema de relacionamento conjugal venha desanimar você de viver Jesus dentro da sua casa. Viva Jesus, respire Jesus, adore Jesus, que as coisas vão começar a tomar uma nova dimensão a partir do seu posicionamento, da sua postura como sacerdote dentro da sua casa. Jairo levou Jesus para casa superando todos esses desafios. O seu trabalho como pai foi feito e agora o resto estava nas mãos de Jesus. Nós precisamos ter consciência de fazermos o nosso trabalho. Aquilo que é possível fazer, nós precisamos fazer. O esforço que devemos empenhar, precisamos empenhar esse esforço. Precisamos entregar o nosso melhor. E aquilo que não conseguimos fazer, recorremos a Jesus, que Ele faz. Amém? Jesus, então, Ele chega na casa do Jairo. Todos estavam chorando. E Jesus fala: não chore, ela não está morta, apenas dorme. Começaram a rir de Jesus. E Jesus toma a menina pela mão e diga: menina, levante-se. O texto diz que aonde havia morte, o Senhor trouxe vida. Amém? Eu queria fechar com essa palavra, uma palavra de vida sobre a sua casa. Uma palavra de vida sobre a sua família, uma palavra de vida sobre os seus filhos. Não desista. Talvez hoje você está enxergando com os olhos naturais o cenário de morte, mas quando Jesus chega, todo o cenário de morte se transforma em vida. Todo o cenário de desesperança se transforma em esperança. Todo o cenário de destruição se transforma em um cenário de restauração. E é isso que Jesus quer fazer na sua vida, é isso que Jesus quer fazer na sua casa, é isso que Jesus quer fazer em você, pai, para que você possa reproduzir dentro da sua casa essa paternidade. Uma paternidade que faz a diferença, uma paternidade que
marque os seus filhos, que marque a sua família. Aleluia! É isso que Jesus quer fazer. Então nós precisamos ter consciência que devemos fazer sim a nossa parte, entregar o nosso melhor, crendo que Deus já está fazendo a parte dele. Você crê nisso? Você toma posse dessa palavra? Diga amém, diga graças a Deus. Eu quero então concluir essa reflexão trazendo uma ilustração de um menino, de um adolescente. Ele vai viajar sozinho em um avião. Talvez você conheça essa ilustração, mas preste atenção. O menino foi viajar sozinho em um avião entre pessoas adultas. E ele, sentado com toda a tranquilidade do mundo, chamou a atenção de um adulto que lhe perguntou: passamos por turbulência, tempestades, é noite, e você ainda não percebeu que estamos em um avião? Por que você está tão tranquilo e sem medo? Pergunta o adulto àquele menino. O menino então responde: por que eu deveria ter medo? Meu pai é o piloto do avião. Aquele menino estava super tranquilo, porque ele confiava na direção do pai dele. Todos estavam apavorados, mas o menino tinha paz no seu coração, porque o pai dele estava no controle. Dessa forma, queridos, seus filhos têm se sentido seguros, confiantes, esperançosos, porque você está no controle. É claro, abaixo de Deus que eu falo isso, né? Porque você, pai, está no controle, tem as rédeas da sua casa, da sua família. Ou a sua influência tem provocado insegurança, medo, desconfiança e tristeza. Decida fazer a diferença, querido. Deus nos deu essa oportunidade. E assim como Jairo, tenha consciência da sua família, saiba a quem recorrer nos momentos de crise. Todos os dias, a cada dia, leve Jesus para a sua casa e viva Jesus em sua casa. Amém? Que essa palavra venha entrar no seu coração e que essa palavra venha dar muitos frutos. E que a partir de hoje, aquilo que você precisa melhorar como pai, seja desafiado a melhorar. Seja desafiado a entregar o seu melhor. Todos os dias eu me desafio a ser melhor do que ontem e a entregar e viver o melhor, principalmente e prioritariamente dentro da minha casa, dentro da minha família. Amém? Vamos orar juntos. Pai, muito obrigado por essa reflexão que o Senhor nos deu a oportunidade de fazermos no dia de hoje. Deus, esteja nesse momento alcançando cada coração, acrescentando aquilo que eu não pude falar. Espírito Santo de Deus, acrescente. Espírito Santo de Deus, convence e transforma. Quero orar, eu quero agradecer por cada pai que está agora aqui conectado nesse culto. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem fortalecido, o Senhor tem capacitado. E a minha oração em concordância com os nossos irmãos é que o Senhor esteja renovando as forças desses homens de maneira especial nesse dia, trazendo uma capacitação do alto sobre cada um deles. Deus, dando sabedoria, dando discernimento, dando, Deus, humildade, sensibilidade, fé para perseverar nesse exercício de ser pai. Eu quero abençoar a sua vida, meu irmão. Eu quero profetizar um novo tempo sobre você e sobre toda a sua casa, em nome de Jesus.
prazer muito grande receber você aqui, Pai, não só os pais, mas também as mães, os filhos, a sua família. Venha nos conhecer e vamos caminhar juntos em nome de Jesus. Feliz Dia dos Pais, tenha agora um excelente almoço, um excelente café, um excelente jantar, dependendo da hora que você está aqui conectado a esse culto. Que o Senhor te abençoe e que você viva a melhor semana da sua vida. Paz.